Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada da semana 16 da NFL. Tivemos jogos em 3 dias e falarei sobre todos eles nesse episódio pós-rodada. Nessa parte 1, falarei dos jogos do sábado e dos jogos do domingo, menos o Sunday Night Football, que eu falarei na parte 2, junto com os jogos da segunda-feira, dia 25, classificação após a rodada, ordem do draft, aquela coisa toda que você está acostumado na parte 2 do programa. Como eu falei, como ia ter rodada tripla na segunda-feira, nem fazia sentido postar o episódio na madrugada do dia 24 pro dia 25. Eu teria feito, mas não fazia sentido. Então, como muitos de vocês estão voltando a trabalhar, voltando a, sei lá, a vida normal no dia 26, eu achei mais importante ter o episódio completo no dia 26, quando vocês acordassem. Então, vamos lá, se inscreve no podcast, deixa like, deixa 5 estrelas, se estiver no YouTube, se inscreve no canal, aquela coisa toda, se torne apoiador, tem muito conteúdo exclusivo para apoiadores e você ainda ajuda o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, o link tá na descrição. Vamos falar dos jogos. O Cleveland Browns derrotou o Houston Texans por 36-22, com uma das melhores atuações individuais que qualquer jogador teve na NFL esse ano. O Amari Cooper conseguiu 11 recepções, 265 jardas, maior marca de jardas recebidas com a camisa do Cleveland Browns numa só partida, 2 touchdowns, uma atuação incrível, não tinha nada que o Houston Texans podia fazer para desacelerar. Tentaram Desmond King, tentaram Darius Stingley, tentaram outros jogadores, nada deu certo. A conexão dele com o Joe Flacco funcionando muito bem. Joe Flacco lançou 2 interceptações, é verdade, mas está jogando num nível muito bom, muito melhor do que qualquer coisa que os Browns tiveram na posição de quarterback desde aquele primeiro ano do Baker Mayfield com Kevin Stefanski, 2020, se eu não me engano. Agora estou em dúvida se foi 20 ou 21, acho que foi 20, que ele jogou num nível altíssimo. O Joe Flacco deu nova vida para esse time do Cleveland Browns, né? E aumenta o teto desse time, porque mesmo com o Deshaun Watson era um ataque muito fraco, com o Dorian Thompson-Robinson também, mas agora você tem um ataque aéreo, né? Você tem essas peças como o Amari Cooper aparecendo, David Njoku aparecendo, e o time tem uma defesa muito boa. Então, é o suficiente no ataque. Você tem esse cara que é tão experiente como o Joe Flacco, que o braço dele ainda tá lá, 100% lá. Então, realmente é um time que muda o prognóstico com essas atuações tão boas do Joe Flacco, né? Acho que é um time bem perigoso no Wild Card. A gente já viu o Joe Flacco pegar fogo nos playoffs e levar os Ravens a um Super Bowl, né? Quem sabe 10 anos depois ele consiga repetir. E do lado do Houston Texans, né? A equipe sem o CJ Stroud fica muito difícil, né? Até teve o retorno do Nico Collins, que teve um touchdown, mas apareceu pouco. O Tank Dell não vai voltar, que é um baita de um problema. Então a equipe tá ali na briga, né? A gente vai falar de playoffs na próxima, na parte 2, mas realmente era um jogo muito difícil. Com o CJ Stroud seria um jogo muito difícil, sem o CJ Stroud fica ainda mais complicado. Então, com 36-22 que os Browns abriram ali uma vantagem considerável, os Texans fizeram 15 pontos ali no final, mas já não meio 3/4 garbage time, diria assim, né? 75% de garbage time, né? Aquele que o jogo já tá mais ou menos decidido e o outro time consegue colocar alguns pontos no placar. O Detroit Lions derrotou o Minnesota Vikings por 30-24, garante o primeiro título da equipe da NFC Norte. Isso mesmo. Eu tava até conversando com uns amigos meus sobre isso, né? A NFC Norte é uma das divisões mais recentes da NFL, né? Porque na última expansão você colocou aí 4 divisões em cada conferência, né? Então a NFC Norte é uma das divisões novas. Ainda assim, eu acho que ela tem 30 anos, né? Então você deveria ter vencido a NFC Norte pelo menos uma vez, né? Mas não é tipo a NFC Leste, que literalmente existe desde a fusão com a AFL na era Super Bowl inteira, né? Então vamos por partes aqui, né? Mas foi uma vitória importantíssima para os Lions. Foi um jogo difícil, um jogo que foi equilibrado a maior parte do jogo. Os Vikings viraram ali no início do terceiro quarto, 21-17. Os Lions viraram de volta, abriram 30-21. Os Vikings conseguiram chutar um field goal
e reduziu o déficit ali para 30-24, mas não conseguiram touchdown ali no final. O Nick Mullins lançou uma interceptação, o Nick Mullins que lançou 4 interceptações, e eu achei que os Vikings estavam jogando bem defensivamente, mas aí você lança 4 interceptações, você coloca a sua defesa em situações bem difíceis, né? O Brian Flores, eu acredito que ele está fazendo um baita trabalho com essa defesa e acredito que ele vai ser contratado como head coach no próximo ano. Só que aí o seu quarterback te coloca num buraco, né? E é a experiência Nick Mullins. Eu até respeito mais esse tipo de quarterback reserva do que aqueles que é só passe curto e tal, e vamos lá, né? Porque teve 411 jardas, ele solta o braço, né? 411 jardas em 22 passes completados, né? Ele teve 2 passes para touchdown, num dia que a equipe não estava conseguindo correr com a bola, mas aí ele lança 4 interceptações também, né? O Justin Jefferson jogou muito, 6 recepções, 141 jardas, um jogo que o TJ Hawkinson se machucou, que o Jordan Addison se machucou, então são 2 fatores importantes também. KJ Osborne jogou bem também, mas os Lions aproveitaram as chances extras, né? Eu achei que o ataque começou... Não é o mesmo ataque dos 2 primeiros meses da temporada, né? Eu acho que o ataque perdeu um pouco do gás, mas fez mais do que o suficiente nesse domingo. Amon-Ra St. Brown voltou a jogar bem, o que é bem importante. 12 recepções, 106 jardas, um touchdown, mas foi um jogo já mais quieto do Sam Laporta. O Jahmyr Gibbs, como recebedor, não apareceu tanto. Sofreu um fumble, mas como corredor foi bem. 15 carregadas, 80 jardas, 2 touchdowns. Mas eu quero ver ele mais envolvido como recebedor, né? Porque selecionar ele na primeira rodada não era justificável. Mas parte do contexto era que o Detroit Lions via ele como um cara no perfil do Alvin Kamara, né? Que é basicamente um recebedor saindo do backfield, além de tudo que ele faz correndo com a bola. Mas eu quero ver ele sendo mais envolvido dessa forma. O Jared Goff jogou bem. Não foi ótimo, não foi ruim. Jogou bem. Foi muito bem protegido. A linha ofensiva dos Lions é realmente espetacular. Só que essa defesa dos Vikings causa muito caos ali na linha de scrimmage, né? Muita dúvida e incomoda os bloqueios, incomoda as leituras e acabou que não foi suficiente porque o seu quarterback te colocou num buraco muito grande. É muito difícil você vencer um jogo que o seu quarterback lança 4 interceptações, então os Lions garantem a divisão, os Vikings ainda estão na briga pelo wildcard, mas ficou mais difícil. O Atlanta Falcons derrotou o Indianapolis Colts por 29-10 com Taylor Heinicke de quarterback. Quem poderia dizer que isso ajudaria? Um dia que a equipe correu muito bem com a bola e foi a grande diferença, além de ser o Taylor Heinicke quarterback e não o Desmond Ridder. Foram 177 jardas terrestres, teve mais 50 jardas recebidas do Bijan Robinson, e os Falcons conseguiram controlar a partida dessa forma, né? Os Colts tiveram um touchdown na primeira campanha, depois não conseguiram entrar na endzone novamente. Os Falcons abriram com touchdown também, abriram o segundo tempo com touchdown, e depois disso foram drives longos que terminaram em field goals, né? A defesa dos Colts teve muita dificuldade contra essa boa linha ofensiva do Atlanta Falcons e não conseguiu produzir muito ofensivamente, né? A defesa dos Falcons que tem bons nomes, tem o Calais Campbell interminável, teve sack e a gente viu também o Jesse Bates jogando muito bem, então uma defesa que em casa joga muito melhor do que fora, né? E jogou muito bem, o jogo foi em Atlanta. E assim, dá a bola na mão do John Robinson, dá a bola na mão dos seus melhores jogadores, né? É o que a gente vem pedindo dos Falcons ao longo do ano. Fizeram um jogo bem conservador e foi mais do que suficiente, né? E os Colts têm limitações, né? É um time que está superando todas as expectativas. Eu acho que dói bastante perder num final de semana que os Texans perderam e os Jaguars perderam também, né? Os 3 times que estão ali na briga. Opa, quase derrubei tudo aqui, caiu. Eu derrubei meu computador, foi a tela antes de começar a gravar e agora derrubei o controle remoto. Dói, né? Porque era um adversário vencível, né? Apesar dos Falcons serem mais fortes jogando em Atlanta, né? Mas não foi uma boa atuação. E como eu falei, acho que é um time que está superando todas as expectativas. 8 vitórias é muito acima do que eu esperava para o Indianapolis Colts e qualquer pessoa esperava para os Colts, né? Eu lembro
um amigo meu, Vitor Rodrigues, torcedor dos Colts, quando o Anthony Richardson se machucou, a nossa conversa era, será que os Colts vão perder jogo o suficiente para draftar o Marvin Harrison Jr., né? E o time tá vivo ainda na briga pelos playoffs, realmente é muito acima da expectativa, assim como os Falcons estão vivos ainda. Vai ser difícil, mas a esperança é a última que morre. Na Bacia das Almas, o Seattle Seahawks conseguiu derrotar o Tennessee Titans pelo placar de 20-17, um jogo que foi bem mais duro do que a gente esperava para o Seattle Seahawks, se bem que o nível que a equipe vem atuando no último mês e meio, não sei se dá para dizer que é inesperado. Tudo bem, derrotaram o Philadelphia Eagles, mas eu acho que diz muito mais sobre o momento do Philadelphia Eagles do que sobre uma evolução do Seahawks. Dino Smith voltou. Por boa parte do jogo esse ataque não andou. A equipe fez um último quarto muito bom, mas foram 6 pontos antes disso, né? E eu vi um tweet, não lembro de quem foi agora. Acho que foi da Mina Kimes. Tem muito talento nesse corpo de wide receivers do Seahawks para ter esse ataque tão modorrento, correr 20 vezes com a bola para 58 jardas, né? Tem que soltar mais o braço, né? Não dá para terminar o DK Metcalf, o cara desse nível, com 6 alvos apenas, né? E a defesa até conseguiu gerar bastante pressão no Ryan Tannehill, né? Sim, o Ryan Tannehill, o Will Levis está machucado, 6 sacks para cima do Ryan Tannehill, mas quem voltou a jogar bem foi o Derrick Henry, né? Foram 88 jardas correndo com a bola, um touchdown correndo com a bola, um touchdown passando a bola, inclusive, o único touchdown de passe dos Titans, né? Foi pro Chigozie Okonkwo, inclusive, mas a equipe não conseguiu segurar no final e também não deveria, né? Tentar segurar, né? Porque pros Titans, quanto mais subir no draft para a equipe melhor, pro Seahawks é uma vitória importantíssima depois de uma vitória improvável contra o Philadelphia Eagles na última rodada. Continua vivo, bem vivo na disputa por uma das vagas de wildcard. E como eu falei, os Titans estão de olho na ordem do draft. Vão escutar a segunda parte do podcast para saber a ordem, em qual posição que eles estão no draft nesse momento. O New York Jets derrotou o Washington Commanders por 30-28, um jogo que provavelmente encerra o experimento Sam Howell em Washington, muito mais tarde do que deveria, é verdade. A equipe começa logo com interceptação, punch bloqueado, caiu o punch bloqueado, não é culpa dele, mas realmente foi um desastre o começo do jogo. Os Jets abriram 27-7, desculpa, e aí com 8 minutos pro fim, o Sam Howell lança a segunda interceptação dele, e o Washington resolve colocar o Jacoby Brissett. E aí o que acontece? Touchdown. E aí o time vira o jogo. Para 28-27. 3 touchdowns consecutivos com o Jacoby Brissett. E no final os Jets conseguem field goal e viram 5 segundos pro fim. Field goal longo, inclusive, de 54 jardas. Assim, esse time teria sido um time competitivo com o Jacoby Brissett? Não teria sido, teria, sei lá, de repente sonhar com uma vaga no wildcard, algo como isso, mas seria muito melhor do que com o Sam Howell. E eu até respeito, não acho que foi o plano, eu acho que eles realmente acreditaram no Sam Howell, mas se o plano foi, vamos colocar o Sam Howell porque ele nos dá a melhor escolha possível no draft, beleza, mas não parece ter sido esse o plano, e o Jacoby Brissett é simplesmente um jogador muito melhor do que o Sam Howell. Inclusive, eu acho que vários times poderiam ter ido atrás dele no mercado. De repente foram e o Washington não quis trocar. Mas se o objetivo da franquia era maximizar o que esse time poderia fazer nessa temporada, eles erraram muito. E eu venho falando sobre isso aqui no podcast. O Jacoby Brissett é um quarterback melhor do que o Sam Howell. Mas se o objetivo é o draft, como deveria ser, enfim, aí eu respeito. Vou deixar aquele... Eu não posso falar mais isso dos Chargers, né? Mas pode ser que você esteja escutando o podcast e o Ron Rivera já tenha sido demitido do cargo de head coach do Washington Commanders. Do lado dos Jets é uma vitória que mais atrapalha do que ajuda. O time jogou bem, Breece Hall 2 touchdowns, teve uma corrida longa de 36 jardas, teve quase um touchdown recebendo ali, que teria sido bem bonito, mas teve 96 jardas recebendo passes. Então o ataque foi o Breece Hall, 32 toques na bola, 191 jardas. Trevor Siemian não foi o Zach Wilson, que já é bom,
Mas é isso, né? A defesa jogou bem até certo ponto e depois o Jacob Brissett dissecou dois times que já estão pensando nas férias, né? Então vamos ganhar um pouquinho de tempo. O Green Bay Packers derrotou o Carolina Panthers pelo placar de 33-30. Um jogo que parecia tranquilo, parecia que estava encaminhado, 23-10, desculpa, no fim do primeiro tempo, mas os Panthers voltaram, né? Os Panthers empataram o jogo com 4 minutos para o fim da partida. Os Packers conseguiram o field goal de 32 jardas com o Andrew Carson para vencer o jogo. Um jogo que a equipe sofreu muito mais do que deveria, muito por conta da sua defesa, né? O, entre aspas, coordenador defensivo dos Packers, Joe Barry, o que ele tá fazendo? Ele fez o Bryce Young ter o melhor jogo disparado de longe da carreira dele. O Bryce Young teve 23 de 36 passes, 312 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, foi sacado apenas 2 vezes e jogou muito bem. E eu acho que isso diz muito sobre a defesa dos Packers, né? Porque o Bryce Young, entre todos os quarterbacks titulares esse ano, foi com folga o pior. E você fazer esse ataque jogar bem, DJ Chark aparecer bem, Adam Thielen aparecer bem, mostra o desastre que é essa defesa do Green Bay Packers. E ele não deveria ter voltado para essa temporada e a permanência dele é inexplicável. A equipe foi derrotada pelos Giants e pelos Bucks e suou sangue para derrotar o Carolina Panthers, o pior time da NFL. O ataque foi ok, a equipe correu bem com a bola, Aaron Jones jogou muito bem, mas realmente o desempenho da defesa foi vergonhoso. Foi uma atuação bem vergonhosa da defesa do Green Bay Packers. O Chicago Bears derrotou o Arizona Cardinals pelo placar de 27-16, um jogo que os Bears dominaram uma parte do confronto, chegaram a estar vencendo ali por 24-10 no fim do terceiro quarto. Teve um touchdown dos Cardinals que reduziu a vantagem para 24-16. Eles não conseguiram a conversão de 2 pontos, mas no final o Cairo chutou um field goal, Cairo de contrato renovado, parabéns para ele, e conseguiu vencer a partida. Os Bears que vem melhorando, a defesa principalmente vem melhorando, né? A defesa vem jogando cada vez melhor. Montez Sweat está se provando uma excelente troca, a secundária está evoluindo, a defesa está encaixando e o ataque demoliu através do jogo terrestre, né? 250 jardas, 112 do Khalil Herbert, 97 do Justin Fields. Então a equipe foi muito bem. Claro que muito por conta de muito desse desempenho no jogo terrestre é porque eles saíram bastante na frente no placar, né? Puderam correr com a bola, gastar relógio e tal. Acho um jogo, sim, seguro. Talvez tenha corrido um pouco de risco ali no fim, mas conseguiram controlar, enquanto os Cardinals estão batendo com a cabeça no teto de suas limitações. Achei que o Kyler Murray jogou bem, não foi ótimo, mas jogou bem. Mas é um time que é muito sem talento, né? Quando o James Conner lidera todos os seus recebedores, você sabe que você tem um problema. Vitória dos Chicago Bears também não adianta muito, né? Mas o time que vem jogando bem, vem jogando melhor nas últimas semanas, principalmente uma evolução defensiva que dá para ser observada. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Jacksonville Jaguars no clássico da Flórida, 30-12 em Tampa Bay. Jogo que o Trevor Lawrence se machucou, sofreu uma lesão no ombro, deixou a partida, o CJ Beathard o substituiu, mas antes de se machucar estava jogando muito mal. E vocês sabem que eu tenho batido bastante nesse ponto ao longo da temporada. A minha desconfiança contra esse time do Jacksonville Jaguars, e passa muito pelo Trevor Lawrence. E ele vem meio baleado, é verdade. Ele teve a lesão na perna, não lembro agora se foi o joelho ou o tornozelo. Ele teve a concussão, então ele tá no momento que ele não tá bem fisicamente. Mas se ele tá em campo, eu espero mais dele do que ele mostrou nesse domingo. Os Bucks venceram muito bem, dominaram o jogo. No final ali os Jaguars conseguiram fazer o placar ser um pouco mais próximo, né? Ali um pouquinho de uma dosezinha de garbage time, né? O jogo tava 30-0 com 3:49 pro fim do terceiro quarto, né? O jogo tava decidido. E
2 quarterbacks que foram primeiras escolhas gerais do draft, mas quem jogou como tal foi o Baker Mayfield, né? Jogou mais uma vez muito bem, e tem saído notícias de que os Bucks querem renovar com ele, e deveriam. O Baker Mayfield está jogando muito bem, ele merece, claro, se não for uma extensão à la Daniel Jones, ele merece sim, ele está jogando num nível bem razoável. Claro que tem que ser junto com a renovação do Mike Evans, que teve 7 recepções, 86 jardas, 2 touchdowns, mais um grande jogo do Mike Evans, grande temporada que ele vem fazendo. É um cara que ele já é muito rico, vai ficar mais ainda porque ele vai receber um mega contrato, né? Ele tem, tudo bem, ele não é nenhum garoto. Mike Evans tem 30 anos, vai fazer 31 em agosto, mas tem bastante time com dinheiro e muito time procurando wide receiver, né? E ele é um cara que, acho que 3 anos, 75 milhões de dólares é o piso. Acho que ele consegue mais até, de repente 3 anos, 27 milhões de dólares, 28 por aí. Não deixem o Kansas City Chiefs contratar, porque o Mike Evans com o Patrick Mahomes seria injusto. E os Jaguars, enquanto isso, eles vão... Tem aquele vídeo famoso, né, da corredora de maratona chegando no fim da corrida. Não lembro agora qual maratona. Não lembro qual edição das Olimpíadas. Não lembro o nome da corredora. Mas vocês sabem a imagem que eu tô me referindo, né? É o Jacksonville Jaguars chegando nesse fim de temporada. E eu acho que não é tão diferente do resto da temporada, porque é um time que nunca me encantou. Nunca mesmo. E vocês podem... Você que escuta o podcast toda semana, você sabe. Eu tenho falado sobre isso quase todo domingo. Vai ser um fim de ano difícil pro Jacksonville Jaguars, principalmente se essa lesão no ombro do Trevor Lawrence for grave. O Miami Dolphins derrotou o Dallas Cowboys por 22-20, um jogo equilibrado, um jogo no qual as duas defesas apareceram bem, principalmente nas 20 jardas finais do campo, né, a chamada Red Zone. Cowboys e Dolphins combinaram as 7 idas até a Red Zone e apenas 2 pontuações. Mostra bem como os ataques até conseguiram andar com a bola, mas quando chegava ali na área com menos espaço, né, que é a Red Zone, tem 10 jardas da end zone, mais 20 jardas do campo, os dois times tiveram dificuldade e muito por conta do desempenho defensivo, né, da defesa do Dan Quinn do Dallas Cowboys, defesa do Vic Fangio do Miami Dolphins. Muitos field goals nesse jogo, né? Os dois kickers trabalharam bastante, principalmente o kicker do Miami Dolphins. Foram 2 field goals do Brandon Aubrey do Dallas Cowboys e 5 do Jason Sanders, incluindo o final para garantir a vitória para o Miami Dolphins, né? O jogo estava ali, os Dolphins conseguiam avançar, mas chutaram field goals e tal, chegaram a abrir 19-10, os Cowboys cortaram para 19-13, depois fizeram um touchdown, um drive muito longo, 17 jogadas, 69 jardas, 8 minutos, viraram para 20-19, os Dolphins receberam a bola de volta com 3 minutos e 27, com os timeouts para pedir, avançaram e chutaram um field goal de 29 jardas, que foi o mais curto do Jason Sanders nesse domingo. Vitória importante para os Dolphins, que garante a equipe na disputa pela seed número 1 e garante a equipe com vaga nos playoffs, que a gente vai falar na parte 2. Realmente é um triunfo importante. Para o Dallas Cowboys é mais uma derrota que o time não consegue ir bem no ataque, né? A equipe não jogou bem ofensivamente contra o Buffalo Bills, de novo não jogou bem agora contra o Miami Dolphins. Eu achei que a pressão estava chegando bastante no Dak Prescott, e a pressão rápida, né? E ele aceitou um pouco mais de sacks do que de costume, né? Foram 4 sacks para ele. Teve um que foi erro dos bloqueios ali já na red zone, foi no drive que, se eu não me engano, foi o drive que a equipe chutou o field goal antes do drive do touchdown. Agora eu não lembro exatamente, muito futebol americano, muita coisa na minha mente. Deixa eu confirmar aqui. Foi no drive do touchdown. First and goal ali depois da falta do Xavier Howard. Fez um jogo horrível. Xavier Howard, quarterback dos Dolphins, foi queimado várias vezes, cometeu essa falta. Sofreu um sack ali que ele não viu o Bradley Chubb
mas o Bradley Chubb também não foi bloqueado, então acho que dá pra dizer 50-50. Sid Lamb jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor defendido, a gente viu algumas vezes o Jalen Ramsey até nele, e o Tyreek Hill foi o inverso, né? Ele jogou bem melhor no segundo tempo, o primeiro tempo dele foi bem discreto. A gente viu a defesa dos Cowboys dando bastante espaço para ele, no sentido de não vamos deixar o avanço longo, né? Não vou deixar ele passar por mim, então vamos dar uma distância boa e, assim, não vou dizer que funcionou 100%, que o Tyreek Hill ainda teve 9 recepções para 99 jardas. Mas tendo em vista o que tem sido o Tyreek Hill esse ano, né, jogos de, 8 recepções para 150 jardas, acho que é uma vitória para o Miami Dolphins, que viu o Raheem Mostert se machucar, depois voltou até receber um passe para touchdown, e eu não gostei da atuação do Xavier Howard, como eu falei, mas o resto da defesa dos Dolphins eu achei que foi realmente espetacular. O Vic Fangio, era o que eu falava, né? Ele tinha que mostrar evolução, tinha que ir crescendo ao longo da temporada e fez exatamente isso. A defesa está jogando num nível muito alto, assim como está jogando a defesa dos Cowboys, né? Eu achei que hoje, tô gravando aqui na véspera de Natal, eu quis gravar logo esse jogo, porque é o jogo mais importante. Cara, hoje eu diria que foram mais méritos das defesas do que deméritos do ataque. Claro, não foram atuações espetaculares dos ataques, mas eu achei que as duas defesas trabalharam muito bem para limitar os ataques adversários. Os Cowboys tiveram basicamente, eu acho que o ataque dos Dolphins jogou melhor do que o dos Cowboys, né? Porque os Dolphins conseguiram sustentar um pouquinho mais de drives ali, enquanto os Cowboys tiveram um avanço muito longo com o Sid Lamb, um avanço muito longo com o Jalen Tolbert, que só nesses aí já foram 90 jardas, 94 jardas entre os dois, então foi boa parte da produção da equipe em 2 jogadas. Os Cowboys precisam jogar melhor, mas assim, enfrentaram um dos melhores times da NFL e poderiam ter vencido. Acho que foi um jogo equilibrado, acho que os Dolphins jogaram melhor, mas se os Cowboys tivessem vencido, não teria sido nenhum absurdo. O Pittsburgh Steelers derrotou o Cincinnati Bengals por 34-11 no primeiro jogo do sábado, dia 23, um jogo que foi marcado por avanços longos com o George Pickens, né? O Mason Rudolph foi o quarterback dos Steelers, substituiu o Mitch Trubisky, e ele teve um mérito que foi encontrar o George Pickens, né? Teve um touchdown de 66 jardas, teve um avanço de 44 jardas e logo no começo teve também um touchdown longo de 86 jardas, né? 3 recepções bem longas, ele teve mais uma ainda, foram 4 recepções, 195 jardas, 2 touchdowns. Bom para quem colocou ele no fantasy de última hora, que foi o meu caso, numa das ligas dos apoiadores, inclusive. Então, peço desculpas pro apoiador que tá me enfrentando, porque eu tive que colocar o Pickens, porque o Ja'Marr Chase não jogou do lado do Cincinnati Bengals, e me dei bem. Um jogo resolvido ali no primeiro tempo, os Bengals esboçaram ali alguma reação, fizeram 11 pontos no terceiro quarto, abriram com um touchdown longo do Jake Browning pro T. Higgins, 80 jardas, um jogo de touchdowns longos, né? Mas logo os Steelers conseguiram fazer outro touchdown longo com o George Pickens, e aí matou qualquer chance de reação dos Bengals, que agora os dois times estão empatados em campanha, né? A mágica do Jake Browning talvez esteja passando, e eu acho que a mágica dele que passou nesse sábado foi não ter o Ja'Marr Chase, né? O Ja'Marr Chase machucado, não jogou, e aí o time realmente com o quarterback reserva fica difícil. O Jake Browning acabou lançando 3 interceptações também, foi um dia bem ruim para eles, e os Steelers jogaram bem, né? Assim, tiveram 3 big plays no ataque, né? Também não vamos dizer que foi um jogo de muitos punches, não foi uma atuação mais consistente desse ataque, teve as posses de bolas extras, mas enfim, eu até brinquei no Twitter, né? Postei aquela edit famosa do Mourinho, né? Falando, o Mike Tomlin, depois de garantir mais uma temporada,
com mais vitórias do que derrotas. Claro que precisa vencer mais um jogo ainda, né, pra garantir isso. Eu acho que os Steelers têm chances de chegar no Wild Card, eu não acreditava, mas tem chances e ainda não apostaria. A gente vai falar sobre classificação e tal na próxima parte. E os Bengals vão precisar se reagrupar e mais do que isso vão precisar do retorno de Ja'Marr Chase, né? Porque você já tá com quarterback reserva, você perde seu principal wide receiver, realmente é bem complicado. No segundo jogo do sábado, um susto, um jogo que era para ser protocolar para o Buffalo Bills, que eu falei no preview da rodada, exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, link tá na descrição. Eu falei que podia ser um jogo armadilha, né, o trap game, como eles falam nos Estados Unidos, e quase foi para o Buffalo Bills. A equipe saiu perdendo por 10-0, com os Chargers dominando a posse de bola no primeiro tempo. Os Bills conseguiram virar o jogo para 14-10, foram para o intervalo vencendo por 14-10, parecia que estava tranquilo. Só que o ataque dos Bills voltou a engasgar, e nisso os Chargers foram chutando field goal, foram 4 field goals, conseguiram virar o jogo para 22-21, com 5 minutos para o fim da partida, e com 30 segundos para o fim, os Bills chutaram o field goal da vitória com Tyler Bass, chute de 29 jardas. Precisou do Josh Allen converter uma terceira para quarta muito difícil, então foi um jogo com muito mais emoção que a gente esperava, mas uma vitória é uma vitória. Eu vejo esse time dos Bills com bons olhos. Eu acho que é um time que vai chegar forte nos playoffs. Então eu tenho essa minha visão prévia, né? Mas eu não acho que é motivo para tanta preocupação assim, porque tem alguns fatores. Semana curta, os Bills jogaram no domingo, agora jogaram no sábado. A viagem da costa leste para a costa oeste, que normalmente é difícil para times. E eu acho que é fácil, mesmo para uma equipe da NFL, você perder um pouco o foco quando você vem de um jogo tão grande contra o Dallas Cowboys, você vem de uma sequência tão dura, que era Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, e aí agora você pega o Chargers, um técnico demitido, que já tem aquela empolgação maior, né? Aquele famoso salto quando o time demite o treinador. Então, eu acho que são vários fatores ali, uma sequência que a equipe manteve a intensidade muito alta, então é natural relaxar um pouco com essa questão logística, as questões logísticas que eu falei. Agora o time vai enfrentar na véspera do ano novo, né, no dia 31 de dezembro, o New England Patriots, que é um jogo que eles têm que vencer, e eu não acho que vai ter o mesmo relaxamento depois do susto desse sábado, e também pelo fato de ser um rival de divisão. E depois o Miami Dolphins, aí é um jogo enorme para os Bills. Podem ser que eles já estejam com a vaga encaminhada, mas a única forma de garantir é vencendo todos os jogos, então foi um baita susto. Do lado dos Chargers, o time controlou bem a bola, muitos passes curtos, não foi nem correndo tanto com a bola. No segundo tempo já não conseguiu controlar tanto, a defesa uma atuação honesta, que eu acho que é mais do que essa defesa vem fazendo a maior parte do ano, mas foi muito mais o ataque controlando a bola. O Easton Stick foi ok, mas seguraram muito mais do que eu esperava. O New England Patriots derrotou o Denver Broncos pelo placar de 26-23, um jogo que, francamente, foi uma vergonha para o Denver Broncos, porque os Patriots não querem mais jogar nessa temporada, né? Os Patriots estão de olho em 2024, né? A equipe já acabou o ano e os Broncos tiveram todas as chances para matar esse jogo logo no começo, não aproveitam. Teve o fumble do Bailey Zappe logo na primeira jogada, que os Broncos não conseguiram fazer um touchdown. O Russell Wilson quase foi interceptado. Depois eles conseguiram um retorno longo de punch, os Broncos, né? Os Patriots estavam sem o Matthew Slater, que é o grande jogador de special teams da equipe, e cara, nada funciona. É impressionante. Só depois desse retorno que eles conseguem o primeiro touchdown, mas não faltou oportunidade. Os Broncos foram vencendo por 7-3, poderiam estar vencendo por 14-3, 17-3, e para esse time dos Patriots, você não consegue ver a equipe voltando de um jogo como esse, mas aí começam
No segundo tempo, os Patriots dominam, fazem 20 pontos, abrem 23-7, inclusive com um retorno de fumble em kickoff, né? Kickoff hoje em dia você pode fazer o fair catch em qualquer ponto, seja na endzone ou fora, e você começa da linha de 25 jardas. Tem muito pouco incentivo para você retornar um kickoff. O Marvin Mims tentou retornar, sofreu um fumble, os Patriots recuperaram e fizeram um touchdown, que aí já tava com cara de desastre. Os Broncos conseguiram voltar no último quarto, né, pra surpresa geral, né? Naquele momento eu achei que o time tinha morrido já. Eles fazem 2 touchdowns, convertem 2 conversões de 2 pontos, empatam o jogo 23-23, chegaram até a chance de tentar chutar um field goal para vencer o jogo em tempo regulamentar, não conseguiram, e foram os Patriots que conseguiram avançar 43 jardas, e o Chad Hyland tem sido péssimo, tem feito uma péssima temporada como kicker, acertou o chute de 56 jardas, que dá a vitória para o New England Patriots. Isso diz mais sobre o colapso do Denver Broncos, né? O time que chegou a vencer 5 partidas consecutivas, aí perde para o Houston Texans, aí vence os Chargers bem sem o Justin Herbert, é atropelado pelo Detroit Lions e agora perde para o New England Patriots, fim da temporada. O Russell Wilson, no segundo tempo eu achei que ele jogou bem, mas não é nem sombra do que o Russell Wilson foi um dia, né? E aí esse contrato dele é muito ruim. Eu não... Acho que o complicado aqui é que ele jogou bem o suficiente para criar uma dúvida se ele volta ou não para a próxima temporada, né? E meu palpite hoje seria que ele voltaria, mas eu não tenho nenhuma convicção quanto a isso. Só que com essa versão do Russell Wilson atual você não vai muito longe. Você não vai muito longe. A defesa jogou mal, a defesa que vinha melhorando. Pô, você cedeu 26 pontos pro... Tudo bem. Cedeu 17 pontos, 18 pontos para os Patriots, né? Porque... Não, 19. Difícil fazer conta depois do Natal. 19 pontos para os Patriots, porque um foi o touchdown ali no retorno do fumble no kickoff, mas... defesa sendo queimada pelo Devante Parker, pelo Demario Douglas, a gente viu o Jalen Reagor com recepção, a gente viu o Ezekiel Elliott receber passe para touchdown, então é longe do ideal e é meio que confirma o que a gente esperava desse time do Denver Broncos. No geral acaba ficando o que a gente esperava, né? Aquela sequência de vitórias que realmente foi acima do esperado, e também não foi como se eles tivessem derrotado pesos pesados. Tudo bem, teve a vitória contra os Chiefs, contra os Bills, mas derrotaram Packers, Vikings, que é um time mediano, sem o Kirk Cousins, e os Browns, que é um bom time. Então também não foi uma sequência tão enganosa, não. Realmente é um time que voltou a cair de nível. Sobre os Patriots, derruba a equipe no draft, né? A equipe perde uma posição, tem a mesma campanha que o Washington Commanders, só que o Commanders tem um critério de desempate por ter enfrentado um calendário um pouco mais fácil, né? E 0,2% mais fácil. Né? Então hoje os Patriots teriam a escolha 4 e o Commanders a 3. E é péssimo pro Patriots porque o Commanders também precisa de quarterback. Né? E aí o que o Cardinals vai fazer agora que eles estão na segunda escolha geral? Vão selecionar o Drake May ou vão selecionar o Marvin Harrison, continuar construindo ao redor do Kyler Murray? Será que essa troca essa escolha vai estar disponível no mercado? Então dá um ingrediente extra para esse draft, uma vitória que não ajuda muito no England Patriots. O Kansas City Chiefs foi derrotado pelo Las Vegas Raiders pelo placar de 20-14, um jogo completamente maluco. O time que venceu, o quarterback passou para 62 jardas. Me lembra aquele histórico jogo que os Chiefs perderam para o Indianapolis Colts na temporada passada, se eu não me engano. O problema é que esse tipo de jogo está acontecendo com muita frequência pro Kansas City Chiefs, né? Um jogo que o ataque começou muito mal e ainda assim conseguiu um touchdown no segundo quarto para sair na frente ali, voltar à frente, né? 7-3. E aí a equipe tem uma pick six lançada pelo Lamar e um fumble retornado para touchdown, numa jogada em que era um snap direto para o Isaiah Pacheco para ele dar o handoff pro Mahomes. Claramente ali o Andy Reid tentando
tentando inventar a roda. Eu falei sobre isso no Twitter. O Andy Reid é um gênio, um dos maiores, um top 5 treinador da história da NFL. Mas tem uma falha nele, é que os times dele com alguma frequência descem pro nível das equipes que eles estão enfrentando, né? E ele, se você vê o plano de jogo dos Chiefs para um jogo importante ou um jogo contra um rival teoricamente inferior, a diferença é bem grande. E foi isso que aconteceu na segunda-feira. Eu achei que a defesa jogou bem, mas foi colocado num buraco muito grande, né? Foram 2 touchdowns cedidos pelo ataque. E o ataque dos Raiders não precisou fazer muito. O que eles fizeram e fizeram bem foi correr com a bola, né? Foram 145 jardas do Zamir White, que, se você não conhecia antes de ontem, tem problema. Não é muito famoso mesmo. E a equipe controlou ali, conseguiu. Sim, vou dizer que foi um jogo de posse de bola que eles controlaram. Não. Eles até conseguiram ter alguma posse de bola, moveram ali, por exemplo, no final do jogo, conseguiram alguns first downs para sacramentar a vitória, mas não foi um jogo que o ataque dos Raiders fez muito pouco, teve 200 jardas. Foram os erros do ataque dos Chiefs. E aí você vê o Travis Kelce saindo puto do jogo e jogando o capacete no chão, né? E aí leva uma bronca do Andy Reid. Então é um time que tá num momento astral muito difícil. Realmente o ataque não se encontra e não só não se encontrou ao longo do ano, mas piorou ao longo do ano, e a gente vê as defesas fazendo um trabalho muito bom contra o Travis Kelce, que de novo foi muito discreto, 5 recepções para 44 jardas. Os times estão se sentindo confortáveis em colocar ali a sua atenção no Travis Kelce, que tá mais fácil. O Travis Kelce de 2 anos atrás, de um ano atrás, não tinha nada que você pudesse fazer. Esse ano tá mais fácil parar ele. E você tem. Aí sobra o Rashee Rice, né? Que recebeu 12 alvos. Aí, beleza, tá fazendo uma temporada de calor muito boa. Mas ainda é o Rashee Rice, né? Então, vou falar no próximo episódio sobre nível de confiança quanto aos times. Então vai ser uma discussão bem grande sobre o Kansas City Chiefs. Mas 9-6 é um momento complicado. Um momento bem complicado mesmo da equipe. A boa notícia é que, acho que tirando os Ravens, o próprio Ravens não é um ultra peso pesado, mas é o melhor time da conferência por uma boa margem, mas não tem nenhum time imbatível, né? Então você ainda, dando spoiler aí do meu nível de confiança sobre os Chiefs, você ainda tendo Patrick Mahomes na pós-temporada, você ainda vai ter uma chance bem decente, mas o nível de futebol americano que esse time tá jogando no ataque é muito preocupante, enquanto os Raiders ainda sonham com o wildcard. Méritos pro Antonio Pierce, Giants Legend, esse é Giants Legend mesmo, campeão do Super Bowl, era linebacker da equipe, tá fazendo um ótimo trabalho, não sei se é suficiente para ser efetivado, mas difícil acreditar que ele não vai conseguir algum cargo, pelo menos de coordenador defensivo nesse próximo ciclo de contratações. O Philadelphia Eagles sofreu para derrotar o New York Giants no dia de Natal pelo placar de 36-25. É um jogo que diz muito mais negativamente sobre os Eagles do que positivamente sobre os Giants. Tudo bem, os Giants melhoraram, não são o mesmo desastre do início da temporada, mas ainda assim, suar sangue para derrotar esse time, depois de você ter perdido para os Seahawks, ter sido atropelado pelos Cowboys e atropelado pelos 49ers, é mais um sinal do momento negativo que vive o Philadelphia Eagles, que começou bem o jogo, né? Parecia que ia vencer com alguma tranquilidade, foi pro intervalo vencendo quanto? 20-3, mas aí começa, sofre fumble, os Giants fazem touchdown, aí depois tem pick six, e aí quando você vê o jogo tá 20-18. E aí no final os Giants podiam ter empatado com um touchdown e uma conversão de 2 pontos, né? O Tyrod Taylor acaba lançando uma interceptação no fim, ali basicamente um Hail Mary, bate modo desespero ali, mas é um time que, foi como eu falei no episódio do meio da última semana, né, sobre os problemas dos Eagles. O time tem uma defesa ruim, uma defesa que não se encaixou, uma defesa que sente falta do Jonathan Gannon, do Javon Hargrave, dos linebackers, o declínio dos cornerbacks, né, o Darius Slay e o
Caramba, me fugiu o nome do James Bradbury, que era jogador do Giants. E aí, o que acontece ao longo do ano? A defesa continua péssima, né? E você tem Matt Patricia pra ser o cara que chama jogadas e tal. A defesa continua péssima. O ataque que piorou. O ataque piorou muito, deixou de ser um dos melhores ataques da NFL e agora é um ataque um pouco acima da média, né? E o time não consegue ter a mesma consistência pelo ar e o Jalen Hurts tem cometido mais erros, o ataque terrestre não tem sido aquele rolo compressor e o time vai chegando, assim, vai ali tropeçando e vai se arrastando até o final da temporada regular, né? Um time que tá jogando o seu pior futebol americano nesse momento, que eu acho que preocupa muito se você é torcedor do Philadelphia Eagles, enquanto os Giants, Tommy DeVito foi pro banco, foi uma boa história, espero que ele tenha faturado o suficiente ali pra ele construir uma vida dele após o futebol americano, porque claramente não é pra ele, não é... Talvez ele tenha uns 2 anos, 3 anos como reserva, mas imagino que não vai ser muito mais do que isso. O Tyrod Taylor entrou, é um quarterback mais capaz, mas ainda assim é um quarterback ruim. E... enfim, a longo prazo, essa derrota é muito melhor para os Giants do que tivesse vencido esse jogo. O Baltimore Ravens dominou o San Francisco 49ers em São Francisco, venceu pelo placar de 33-19, um jogo que teve um colapso do Brock Purdy, lançou 4 interceptações, poderiam ter sido 5, se machucou no final, Sam Darnold entrou e lançou mais uma interceptação, um jogo que tudo deu errado para o ataque dos 49ers, por uma grande atuação da defesa do Baltimore Ravens. Mike McDonald, anote esse nome, ele vai se tornar head coach em algum lugar na próxima temporada. Eu não sou fã de contratar head coach defensivo, porque pelos aqueles motivos que eu sempre explico, né? O ataque importa mais o que você faz no ataque do que na defesa, e se você for um grande coordenador defensivo e encontra um grande assistente de ataque, ele vai ser contratado rapidamente para ser head coach em algum outro lugar, e aí você fica numa dependência muito grande de manter esse fluxo de coordenadores ofensivos, né? Então eu tenho um pé atrás com a contratação desse tipo de cara, mas o que o Mike McDonald tá fazendo esse ano é fantástico, porque você vê que é uma defesa que ganha muito no esquema, né? É um esquema muito sofisticado. Confundiu bastante o Brock Purdy nesse jogo, né? A primeira interceptação dele na Red Zone, claramente ele foi confundido pela cobertura do Baltimore Ravens. Ele não esperava o Kyle Hamilton na marcação na zona que ele estava, e o Kyle Hamilton conseguiu a primeira de 2 interceptações dele. Kyle Hamilton, ano fantástico, era um cara que todo mundo gostava no draft, caiu mais do que deveria e está se tornando um grande jogador. Ele está jogando um papel um pouco diferente esse ano, né? Ele me lembra um pouco o pessoal mais velho, aqueles anos do Tyrann Mathieu no Arizona Cardinals e depois no Kansas City Chiefs, né? Um defensive back que é um safety, mas joga também às vezes de nickel, se alinha em todo lugar, e o Kyle Hamilton tá fazendo uma temporada fantástica, um dos melhores defensores. Eu acho que se você vai voltar para um top 5 defensor do ano, talvez o Kyle Hamilton entre. Logo depois, o jogo ganhou, o primeiro quarto foi meio trapalhões, né, porque teve essa interceptação e depois teve um safety do Lamar Jackson que ele tropeça no árbitro que tinha tropeçado e caído no chão, né? Então o árbitro ferrou o Lamar, mas ainda assim não fez tanta diferença no fim. Os 49ers até conseguiram mostrar uma disciplina ali para manter o Lamar Jackson dentro do pocket. Eu achei que a defesa não jogou mal, achei que a defesa jogou bem. Eles conseguiram manter o Lamar dentro do pocket. Ele só teve 45 jardas correndo com a bola. Em geral, os Ravens não correram tão bem com a bola. E a secundária segurou bem as pontas. A questão é que quando você vai tendo campo curto atrás de campo curto atrás de campo curto, é muito difícil a defesa segurar por tanto tempo. Pode botar totalmente na segunda-feira na conta do ataque. A segunda interceptação do Brock Purdy foi um passe curto que ele não deveria ter tentado. Foi ali aparentemente um screen pass, talvez, ou um passe curto ali pro Christian McCaffrey, que ele
hesitou, aí tentou, aí, assim, foi um resultado, foi o pior resultado possível. Mas ainda assim é um passe que ele não deveria ter tentado, ou deveria ter tentado de outra forma. Acaba interceptado. A terceira interceptação foi um passe desviado que o Brock Purdy tentou improvisar ali e acabou interceptado. Ele poderia ter lançado a quarta interceptação, mas ela foi dropada. E ali foi, assim, das quatro interceptações que ele lançou, a mais fácil de ter sido interceptada, acho que foi a quarta. Teria sido a quarta, que foi dropada, né? Então mostra o tipo de noite que o Brock Purdy teve. E aí ele, de fato, depois lançou a quarta. Foi um passe horrível. Ele errou. Ele simplesmente errou. Tentou mandar a bola na direção do Christian McCaffrey. E não conseguiu. E nisso o Baltimore Ravens foi fazendo o que era necessário, né? Defesa, acho que foi muito mais uma vitória mental, um nó tático, do que assim, o Kyle Hamilton foi espetacular, o Jadavion Clown jogou bem, o Roquan Smith jogou bem, Patrick Queen jogou bem, mas foi muito mais uma questão mesmo deu um nó na cabeça do Brock Purdy. Teve a lesão do Trent Williams ali no terceiro quarto, que foi mais ou menos ali no ponto que o jogo saiu do controle do San Francisco 49ers, mas realmente grande desempenho dos Ravens, e acho que é o tipo de atuação que a equipe se posiciona, né? Porque antes dessa semana a gente basicamente era consenso, 49ers são um degrau acima dos demais times. E agora eles dão um passo para trás e o Baltimore Ravens dá um passo para frente, né? Enfrentando um time como esse, fora de casa e dominando completamente. O Lamar jogou muito bem como passador, de dentro do pocket, conectou muito bem com o Zay Flowers e distribuiu muito bem a bola. Teve touchdown pro Nelson Agholor. Foi um jogo que nem o Odell não apareceu tanto. O Isaiah Likely, Tyrant, que vem jogando bem, teve uma recepção longa. E não tem Mark Andrews ainda, então realmente foi uma atuação bem impressionante do Lamar Jackson, uma atuação completa da equipe. Realmente os Ravens se mostraram um time muito seguro, enquanto aos 49ers a questão é a mesma questão que assombra a equipe, né? Um jogo que as coisas começam a dar errado, o Brock Purdy vai ser o cara que vai conseguir te trazer de volta, né? E ele não foi esse cara. E não só ele não foi esse cara, ele contribuiu, ele foi cavando mais o buraco, né? E eu acho que 4 interceptações, teve muito lance de azar dele, né? Ele jogou muito mal, não tem nada que o absolva, ele é o principal culpado pela derrota, mas também foi o pior cenário possível esse jogo, né? Eu ainda acredito no talento dele, eu acho que ele é um excelente quarterback, é um cara que deve estar no top 5 de MVP, pelo menos, mas deixou a desejar. Até que ele tem uma virada, aquela signature win, né? Aquele 49ers começa perdendo ali por 14 pontos e ele no braço traz o time de volta. Vão ser sempre essas as questões, né? Sobre o Purdy, e a questão é que ele deixou o jogo machucado. Ele sofreu uma stinger, né? Que é uma lesão meio que no nervo aqui do ombro, pescoço, do lado esquerdo. O Kyle Shanahan falou que é a segunda vez esse ano que ele sofre essa lesão. Preocupante. Os 49ers têm mais 2 jogos. Se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que a gente não vai ver o Brock Purdy em campo no próximo domingo, dia 31, contra o Commanders. Porque é um jogo que a equipe tem condições de vencer com o Sam Darnold. E mesmo que não consiga... Eu vou falar de classificação, mas mesmo que não consiga... Se o Brock Purdy não tiver 100%, eu não acho que vale o risco, né? Eu sei que a equipe tá ali na briga pela seed número 1, que é gigantesca, mas se você não conseguir vencer o Commanders sem o Brock Purdy também, e o Sam Darnold eu acho que é um bom reserva. Ele entrou, até completou alguns bons passes ali, já garbage time, lançou uma interceptação, é verdade, mas eu esperaria que os 49ers vão mostrar uma abundância de cautela com o Brock Purdy, enquanto o Baltimore Ravens agora coloca uma vitória de vantagem na briga ali pela seed número 1 e tem basicamente a final ali pela disputa, que é o jogo contra o Miami Dolphins no próximo domingo. Vai ser um grande jogo, bem ansioso para essa partida.
Grande vitória mesmo do Baltimore Ravens. Vamos passar para a classificação agora? Classificação após a rodada na AFC, a gente tem Baltimore Ravens com a seed número 1, que coloca a equipe direto na segunda rodada dos playoffs e mando de campo ao longo da pós-temporada. 12 vitórias, 3 derrotas. Logo atrás o Miami Dolphins com 11 vitórias e 4 derrotas. Essas duas equipes se enfrentam na próxima rodada, um jogo gigantesco. Se os Dolphins vencerem, as duas equipes empatam em termos de campanha, 12-4, e o Dolphins passa a ter o critério de desempate. Só que os Dolphins enfrentam o Buffalo Bills na última rodada, enquanto o Baltimore Ravens enfrenta o Pittsburgh Steelers. 2 jogos que não são simples, né? Mas o Buffalo Bills é um adversário mais difícil. O Miami Dolphins tem um risco, eles podem conseguir esse de número 1, mas se eles perderem esses 2 jogos e os Bills vencerem o jogo da próxima semana, se eu não me engano é contra os Patriots, deixa eu confirmar aqui, contra os Patriots, aí o Buffalo Bills assume a divisão, a AFC Leste, e o Miami Dolphins teria sido número 6, né? Então são 2 jogos muito importantes, muito importantes para o Miami Dolphins. O Baltimore Ravens precisa vencer o próximo jogo para garantir a seed número 1. O Kansas City Chiefs vem com a seed número 3, 9 vitórias e 6 derrotas, não tem condições mais de ultrapassar o Baltimore Ravens, então pela primeira vez eles não vão ter o mando de campo ao longo dos playoffs. Claro que vai que o Ravens e o Dolphins perdem no caminho. Jacksonville Jaguars, seed número 4, ele tem um critério de desempate contra o Colts e contra os Texans. Os 3 times têm 8 vitórias e 7 derrotas no momento. Seed número 5 é o Cleveland Browns, com 10 vitórias e 5 derrotas. Precisam aí de muito pouco para garantirem a vaga nos playoffs. Seed número 6, o Buffalo Bills, 9-6. Seed número 7, Indianapolis Colts, 8-7. Os Texans são o primeiro time fora ali da zona de classificação. Então, nesse momento, a gente teria Miami Dolphins contra Colts, Chiefs contra Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars contra Cleveland Browns. Esses seriam os confrontos de wild card na AFC. Na NFC, a gente tem um 49ers. Tem um empate triplo, na verdade, no topo da conferência, mas o 49ers leva vantagem no critério de desempate, que nesse ponto aqui é a campanha na conferência. O 49ers tem uma campanha melhor na conferência. 49ers 11-4, Eagles número 2, 11-4 também, e Lions número 3, 11-4 também. O Lions leva desvantagem no critério de desempate contra os Eagles, porque os Eagles têm um calendário mais difícil até agora. Seed número 4, Tampa Bay Buccaneers, né, como o líder da NFC Sul. Seed número 5, Dallas Cowboys, 10-5, tá uma vitória atrás do Philadelphia Eagles. Los Angeles Rams 8-7, Seattle Seahawks 8-7. Logo abaixo a gente tem Minnesota Vikings 7-8, Falcons 7-8, Packers 7-8, Saints 7-8, Bears 6-9, que é o último time vivo matematicamente, mas é uma probabilidade muito baixa. E aí Giants, Commanders, Cardinals e Panthers todos eliminados. Então hoje a gente teria 49ers folgando no wild card, Eagles recebendo Seahawks, Lions recebendo os Rams, Bucks recebendo o Dallas Cowboys, e aí a gente vai ter uma disputa, eu acredito que vai ser entre Vikings e Seahawks pela última vaga, mas matematicamente Vikings, Falcons, Packers e Saints têm condições de conseguir essa vaga, assim como o Falcons e o Saints ainda sonham com a NFC Sul, né? Então uma vitória atrás do Tampa Bay Buccaneers. Deixa eu ver o calendário do Bucks, que tem confronto direto. Tem um jogo contra o Saints, que é importante, e tem um jogo contra o Carolina Panthers na última rodada. O Buccaneers é o time que eu tô torcendo para entrar, porque acho que é o que joga o melhor futebol americano entre essas duas equipes. Então essa é a classificação de momento. A ordem no draft nesse momento é a seguinte: a gente tem ainda o Bears com a escolha dos Panthers na número 1, os Cardinals assumem de novo a escolha número 2, e o Kyler Murray, a batata dele, volta a assar. Washington Commanders 3, um grande avanço para a equipe, que
vai depender do Cardinals, né? O Cardinals vai no quarterback, vai no Marvin Harrison. O Washington, de repente, pode subir, trocar com o Cardinals para os Patriots não subirem, trocarem com os Cardinals, né? Então, deu uma embolada ali. Patriots escolha número 4. Aí, os dois 4 e 11, né? Commanders 4 e 11, Patriots 4 e 11. O Commanders leva vantagem no critério de desempate, que é força de calendário. Giants volta para top 5, né? Tem agora 5 vitórias e 10 derrotas. Está na frente dos Chargers e dos Titans, que também estão 5 e 10. Bears caíram para a 8ª escolha, a própria escolha deles, né? 6 e 9. Jets, 9ª escolha, 6 e 9. Falcons, 10ª escolha, 7 e 8. Essa seria a ordem do draft nesse momento. Mini preview da semana 17, penúltima rodada da temporada da NFL, temporada regular. A gente vai ter jogo na quinta, sábado e domingo. Não sei se eu falei que teria jogo na segunda-feira. Se eu falei, me desculpe, não vai ter. Vai ser as semifinais do futebol americano universitário. Na quinta-feira, Thursday Night Football, último Thursday Night Football do ano. New York Jets contra Cleveland Browns em Cleveland. Os Browns são favoritos por 7 pontos. Eu sinto que deveria ser mais. Eu gosto desse Browns menos 7. Iria aqui com eles. No sábado, grande jogo, Detroit Lions contra Dallas Cowboys em Dallas. Cowboys são favoritos por 6 pontos, over-under aí 53,5, um jogo bem interessante. Lions garantiu o título de divisão com alguma emoção, mas garantiu. Dallas Cowboys lutando ainda pela NFC Leste. Eu iria de Cowboys aqui, mas eu acho que 6 pontos é muito ponto. Talvez eu combinaria a vitória dos Cowboys direta, né, sem o handicap, com alguma outra coisa. No domingo temos... Vamos passar pelos jogos principais, né? Vai ter o preview da rodada ainda. Completo. Um grande jogo. Não tem como não ser. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens. Uma pena que não vai ser o jogo de prime time. O jogo de prime time vai ser Packers e Vikings. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens. Em Baltimore, Ravens são favoritos por 3 pontos. Vocês sabem quanto que eu gosto desse time do Miami Dolphins. Eu vou de Miami Dolphins aqui. Miami Dolphins mais 3. Miami Dolphins vitória direta. Eu acho que é uma defesa que está evoluindo muito a cada semana. E eu acredito que eles têm condições de fazer um bom trabalho, como a defesa dos 49ers fez contra o ataque dos Ravens. E eu não acho que vai ter esse desempenho terrível. Tu não vai lançar 4 interceptações, né? Posso ter batendo na madeira aqui, posso ter zicado. Mas eu acho que os Dolphins têm condições de vencer os Ravens e sair desse domingo com a seed número 1. Vamos ver aqui os jogos importantes. Tem vários jogos que um time está jogando, outro time não está jogando por muito, tipo Buffalo Bills e Patriots. Bills são favoritos por 12 pontos. É difícil confiar nos Bills, né, depois do sábado, mas acho que eles vencem com tranquilidade. Saints e Bucks é um jogo bem importante. Bucks favoritos por 3 pontos. É a última chance do Saints, né? A última chance do Saints de sonhar com a divisão. E o Buccaneers, que assim, é um time que tem jogado melhor, mas eu não boto minha mão no fogo, né, para esse time vencer um jogo que eles deveriam vencer. Dito isso, meu palpite seria Tampa Bay Buccaneers. Então é isso, pessoal. Me desculpe pela parte 2 atrasada. Tô terminando de gravar aqui meio-dia. Minha energia elétrica, acabou a luz aqui em casa no início de Chiefs e Raiders. Eu assisti no meu notebook, acabei com a minha franquia de internet e com a bateria do meu notebook. Aí eu não pude ver mais nada. E a energia voltou o quê? 10 horas da manhã. Então eu fiquei aqui 18 horas sem luz. Foi um inferno, muito quente aqui no Rio. Corria uma brisa de noite. Tava quente de noite, de madrugada. Dormi muito pouco. E aí voltou a luz. Eu fui assistir o 49ers e o Ravens. Assisti o Giants e Eagles. E o condensado, né? Pra poder gravar o podcast. Então por isso que o episódio foi postado mais tarde. Então foi fora do meu alcance. Então é isso, pessoal. O podcast volta já nessa terça-feira. Vai ter episódio de NBA. Vai ter episódio de NFL. Madrugada de terça pra quarta. Quando você acordar na quarta-feira vai estar disponível. Então... tem um pequeno detalhe, né? Tem detalhe dessa minha saga sem luz. Veio um carro da Light, né, que é a concessionária de energia elétrica aqui do Rio. Veio aqui umas 9 horas da noite e não conseguiu consertar nada, né? E era um negócio escroto, porque metade da rua pra cima tinha luz, metade da
rua pra baixo não tinha. E eu olhava do outro lado da avenida, né, que minha rua transversal na avenida, tinha luz do outro lado. Aí, era basicamente 6 casas que estavam sem luz, e uma delas era a minha. Aí, beleza, veio o carro, não resolveu, aí veio outro carro, tipo, 11 horas da noite, não resolveu também. Aí, veio outro carro, chegou aqui umas 8 horas da manhã, por aí, e tava lá, trabalhando, né, e tal, não sei o que. Aí vem um cara da Light e toca a campainha. Aí eu, pô, o cara vai dar uma satisfação, né, vai explicar o que tá acontecendo e tal. Não, era o cara com a maquininha pra medir a Light, pra medir a conta, né, o medidor, e que ele já imprime a conta na hora, né. Então, luz não tinha, conta chegou, mas luz não tinha, muito irônico. Mas enfim, podcast Cara dos Esportes volta amanhã e com episódios ao longo da semana. Até a próxima, tchau!